Então, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje nós estamos na nossa segunda aula da nossa proposta de imersão em zumbido. Temos aqui vários profissionais que fizeram a primeira aula, estão retornando agora, outros novos que se interessaram pelo tema. De fato, eu estou muito feliz com esse tema, de ter trazido esse tema, de nós termos trazido, né, Marina, esse tema para a Fonotrade, porque eu estou percebendo, eu fiquei muito feliz, estou percebendo o interesse de todos. Então, hoje, nós vamos para a segunda aula e também para o lançamento do nosso aprimoramento, que terá início no dia 4 de maio. Marine, boa noite. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, Thales, Michele. Boa noite a todos. Muito obrigada pela parceria na Fonotrade. Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Bom, então, conforme eu disse, nosso lançamento do aprimoramento de avaliação e manejo de pacientes com zumbido, de coordenação da Marine Rosa. Aqui eu não fiz por menos, eu trouxe todo o corpo docente aqui, Marine Rosa, Fátima Branco, Ana Luísa Caldas, Michele Vargas, Érica Mantelho, Fernanda Mondelli, Patrícia Simonetti, Mariana Martins, Thales Vanderlei, todos profissionais, especialistas nessa área, que têm um serviço, que trabalham com isso, que fazem pesquisa e que vão trazer esse seu conhecimento para nós hoje, também, conforme a aula passada, e também no nosso aprimoramento. Vou convidar a Marine para falar novamente, rapidamente, sobre o nosso aprimoramento. Então, boa noite a todos. Com muito prazer que a gente está aqui hoje, né, para falar um pouco mais do curso e para a gente assistir a aula brilhante, com certeza será, da Ana Luísa e do Thales. E eu queria agradecer a oportunidade, né, à Fonotrade, de realmente a gente tá junto nesse curso, né? Então, o primeiro módulo vai ser o módulo de introdução, né? Mais a respeito da questão do zumbido, do atendimento multiprofissional. Então, a gente vai ver desde a anamnese, questionários, todos os protocolos que são importantes para a avaliação do zumbido. E aí vai ser ministrado por mim. No módulo 2, nós teremos o módulo de avaliação audiológica e avaliação psicoacústica do zumbido. Então, quem vai ministrar é a professora Fátima Branco e a professora Mariana Martins. Então, assim, a gente vai ver desde a avaliação básica até a questão das altas frequências, né, dos pacientes com zumbido e a importância da avaliação desses exames, assim como a avaliação do zumbido em si. Como eu comentei na aula passada, os pacientes ficam felizes em saber que a gente vai investigar o zumbido deles, vai investigar qual é a frequência, qual é a intensidade. Então, vocês vão ver tudo nesse segundo módulo, tá? No terceiro módulo, a gente vai ver uma avaliação um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho mais complexa, digamos assim, com a professora Michele Vargas e com a professora Érica Mantello, que vão ministrar o módulo sobre avaliação eletrofisiológica e avaliação otoneurológica dos pacientes com zumbido. A gente sabe da importância dessa avaliação, né? Não só da parte periférica, mas da parte central também, e da relação que tem do zumbido com a questão da vertigem e da importância dessa avaliação também, né? Então, vai ver tudo isso no módulo 3. Já no módulo 4, a gente vai iniciar com a questão das possibilidades terapêuticas, né? Quem vai ministrar é a professora Maria Fernanda Mondelli e a professora Patrícia Simonetti, que vão iniciar com as questões mais relacionadas, mais específicas da fonoaudiologia para o zumbido, que seria a terapia sonora, o aparelho de amplificação sonora individual, o aconselhamento e o treinamento auditivo, né? Que são possibilidades terapêuticas para o zumbido. No módulo 5, a gente vai ver com a Mariana Martins e o Thales, que está hoje aqui para ministrar a aula de hoje, vai ver a questão de quando e quais são os profissionais que a gente vai poder encaminhar esses pacientes. Além disso, vai ter a possibilidade terapêutica mais relacionada à questão da estimulação transcraniana por corrente contínua,
fotobiomodulação e reabilitação vestibular nos casos em que cabe a reabilitação vestibular em pacientes com zumbido. E daí, para a gente fechar esse curso, né, a gente vai para o módulo 6, que vai ser ministrado por mim e pela Ana Luísa, que vai dar aula hoje, né? E a gente vai ver as possibilidades terapêuticas. Dentro dela, a gente vai ver a Mindful, para fechar algumas possibilidades. Além disso, a gente vai ver o passo a passo da avaliação ao acompanhamento, para fechar realmente tudo que a gente viu nos outros módulos e alguns casos clínicos para colocar em prática todo o aprendizado que a gente teve desde o módulo 1. Então é isso, espero que gostem, né, e que a gente realmente possa contribuir com a formação, com a atualização de quem for fazer o curso. Obrigada e boa noite. Então, o curso ele vai ter início no dia 4 de maio, ele será um curso online, ao vivo, então é possível vocês assistirem a aula, mas também, perdendo a aula, tem as possibilidades das gravações, então são 6 encontros de 6 horas, as gravações ficarão disponíveis por 9 meses. Temos um grupo VIP para troca de informações, que é muito importante quando se trata de um tema tão interessante quanto esse, que a gente muitas vezes apresenta dificuldades nos nossos consultórios, essa vida de profissional às vezes é muito solitária, então o grupo VIP ele fica disponível durante o curso e também após o término, ele não se dissolve. Então é uma maneira que a gente tem de manter vocês conectados com o assunto e com profissionais que têm o mesmo interesse. E o certificado. Então, eu vou colocar no chat, enquanto a gente tiver a aula, eu vou colocar o link do curso para que vocês possam ter acesso às informações mais detalhadas. E hoje nós estamos oferecendo uma condição especial de desconto para por conta do lançamento do curso. E, mais importante de tudo, agora a gente vai para a nossa segunda aula. Na semana passada, tivemos a Marine e a Michele falando de como atender pacientes com zumbido. Foi uma aula fantástica, foi uma aula de 2 horas, que superou as expectativas, eu acredito, de todos. E hoje nós teremos também um excelente encontro com a doutora Ana Luísa Caldas Garcia e o doutor Thales Vanderlei, falando sobre as possibilidades terapêuticas para o zumbido. Então, muito obrigada, por estarem aqui conosco, passando essas informações, e passo a palavra a vocês. Boa noite, Alegra. Boa noite, Marine, Thales, a todo mundo que está aqui, Michele, que estava aqui na semana passada, Maria Fernanda, tive o prazer de conhecer pessoalmente. Que delícia estar aqui essa noite. Espero, não sei se aqui também tem algum aluno meu, mas se tiver também, seja muito bem-vindo. É muito bom falar sobre zumbido, falar sobre o que a gente faz no dia a dia. Thales já fez também curso comigo, né, Thales, lá da Mindfulness. Então, é muito legal falar sobre isso que a gente vê no dia a dia e que às vezes é tão distante, assim, do tratamento fonoaudiológico, né? Como a colega lá da Bolívia falou, aí pinga não sei o que na orelha, né? E aí a gente fica assim, sem saber até que ponto isso funciona, ou até que ponto isso traz algum benefício ou até malefício mesmo para o paciente. Eu consigo compartilhar minha tela? Além de, para quem não me conhece, eu sou Ana Luísa Caldas Garcia, ou Ana Luísa Caldas, e eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre a mindfulness para zumbido. A gente vem estudando isso dentro do GPAI já há alguns anos, né, Marina? A gente vem produzindo aí com alguns pacientes, alguns grupos, algumas modalidades diferentes de tratamento. Tem sido muito interessante ver os resultados disso. A gente vai vendo isso na clínica e depois a gente vai conseguindo explicar isso de maneira acadêmica e científica e os frutos desses anos aí de trabalho vão começar a ser demonstrados no EIA desse ano, no 39º EIA. A gente vai levar 2 trabalhos que estão relacionados com a prática de mindfulness para zumbido, certo? Então, qualquer dúvida, se vocês precisarem, podem colocar no chat, pode ser durante a apresentação ou depois, enfim, aí a gente tira um momento para responder a cada um de vocês, certo? Para quem não me conhece, mais uma vez, essa sou eu sou fonoaudióloga desde 2009. Eu trabalho com
Na verdade, eu trabalhei muito com motricidade orofacial, né? Eu tenho especialização em motricidade orofacial. Hoje eu não consigo trabalhar mais, eu só atendo zumbido, hiperacusia e misofonia. E, obviamente, os zumbidos de origem somatosensorial, que são voltados para uma origem muscular. Eu também tenho especialização em voz, trabalhei muitos anos com voz, 6 anos só com voz. Eu tenho uma experiência já há mais de 7 anos com aparelho auditivo, tenho expertise em zumbido, fiz mestrado e estou fazendo doutorado em neurociência cognitiva e comportamento pela Universidade Federal da Paraíba. A professora Marine Rose é minha orientadora, foi a minha orientadora no mestrado e agora no doutorado. Eu fiz formação em mindfulness para conseguir fazer terapia para pacientes com zumbido. E aí foi muito engraçado que quando eu terminei minha formação, foi dia 25 de janeiro de 2021. Dia 26 eu apresentei a minha dissertação. Dia 26 mesmo já tinha gente me pedindo para marcar para poder fazer atendimento, certo? Então vocês vão ver que a formação ela traz isso para vocês. O paciente com zumbido ele tem uma urgência muito grande, ele já não aguenta mais escutar isso, ou não aguenta mais ir olhar no Google e ver que não tem o que fazer. Você vai ver que tem muita coisa para ser feita. E sou laser terapeuta também, fiz alguns cursos em formação de laser terapia e Thales vai falar um pouco para vocês sobre laser terapia ou fotobiomodulação. Então, acho que a pergunta que quer calar, muitas vezes, que não quer calar, né, muitas vezes é o que é a mindfulness. E mindfulness é uma coisa que você aprende, óbvio, tem todo o aporte teórico, mas é uma coisa que você aprende experienciando. Por mais que você faça uma formação teórica, que é super válida, certo? E necessária, é preciso que você faça uma formação também prática, porque ah, é muito difícil até de explicar, sabe, para o teu paciente o que é que você vai fazer. O que é mindfulness? Segundo a pessoa que ah, ocidentalizou técnicas meditativas, né? A pessoa que introduziu a mindfulness para o Ocidente, que foi o John Kabat-Zinn, ela significa estar prestando atenção de uma certa maneira, e essa maneira é de propósito, no momento presente, e sem julgamentos. Aí, quando você fala isso para o seu paciente, ele tem vontade de dizer assim: você está louca, você está maluca, viu? O que é isso que eu não entendi nada? E é a verdade, tem um fundo de verdade, porque parece loucura falar. É só você estar aqui, prestando atenção, nesse momento, sem julgamento. E como é que a pessoa não julga um som que atormenta a pessoa, né? Mas tem como fazer isso, certo? Existem exercícios onde a gente consegue dessensibilizar essa pessoa e retirar a participação do sistema límbico aí desse som. E é lindo demais de se ver quando isso acontece. E esse é o pilar da mindfulness, é estar presente no momento presente com propósito, ou seja, desenvolvendo a autoconsciência e não julgar, incluindo o seu zumbido. E aí, obviamente, voltado para o zumbido, a gente faz a presença de um olhar neutro, de um olhar sem julgamento, certo? Eu acho legal da gente, obviamente, entender que zumbido não é só na orelha, né? Até a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, ele não é exclusivo da orelha, existem alterações no córtex auditivo, existem alterações metabólicas, até a tese da colega Mariana Martins foi sobre isso também. Existem alterações na substância cinzenta, existem alterações na substância branca do cérebro de pessoas com zumbido. Então, não é simplesmente na orelha, não morre na cóclea, não acaba nela, embora às vezes seja a porta de entrada que a gente vai utilizar para alguma proposta terapêutica, certo? Nem sempre a gente consegue resultados excelentes ou substanciais para o paciente só com essas propostas que são mais periféricas. E aí inclui fotobiomodulação, inclui terapia de motricidade orofacial, fisioterapia, inclui aparelho auditivo, né, que é um calo no sapato de quem trabalha com aparelho auditivo. Quando o paciente chega e diz, você está todo ajustado, o paciente está todo ajustado, você diz, eu não tenho mais o que fazer. Já está tudo feito, eu já fiz de tudo. Então a gente precisa de verdade lançar mão de outras propostas terapêuticas. Essa é a intenção do aprimoramento aqui com vocês, certo? Então a mindfulness, ela começou a ser usada por John Kabat-Zinn em 1980, ou seja, já é uma coisa antiga, né? Não é uma coisa tão recente. E ela foi utilizada inicialmente para um programa de redução de estresse, certo? Foram feitas 8 sessões. Eu não vou lembrar de onde é a universidade do John Kabat-Zinn, de onde ele estava
vinculado, salvo engano, foi a Universidade de Massachusetts, mas se não foi, vocês me perdoem pela informação. Ah, e aí ele fez esse programa de redução de estresse. E foi visto que realmente reduziu o estresse muito grande das pessoas. A partir daí, eles fizeram 8 sessões, porque foi o que foi liberado para eles, para que ele recebesse pelo SUS, digamos assim, dos Estados Unidos, que financiava a pesquisa. E aí ele fez esse programa de redução de estresse, teve excelentes resultados. Outras pessoas passaram a se interessar pelo que ele estava fazendo. E a partir daí foi sendo estudado a mindfulness para redução da ansiedade, para controle e melhora de depressão, para insônia, para dor crônica, para fibromialgia, fadiga crônica, asma, hipertensão e controle de peso. Então, tudo isso já foi estudado, voltado para mindfulness, incluindo o nosso zumbido, certo? A mindfulness, ela se baseia em você estar presente, sem julgamentos, de propósito, junto com as suas emoções, sensações e pensamentos. Então, para mindfulness, a gente não vai deixar de olhar para nada disso, pelo contrário, a gente vai olhar e se aproximar disso. Obviamente, existe uma maneira certa e facilitadora de você fazer isso para o seu paciente. Então, a gente diz que a mindfulness, ela de fato é uma habilidade treinável. A maioria das pessoas com zumbido, elas vão sentar para vocês e vão dizer: eu tenho uma dificuldade de concentração muito grande, eu tenho uma dificuldade de atenção muito grande. E isso acontece porque, obviamente, existem alterações neurológicas que justificam isso para o zumbido, e existem também outras comorbidades que acontecem no paciente com zumbido, como insônia, ansiedade, e tudo isso já justifica a dificuldade da pessoa se concentrar. Mas essa é uma habilidade que é treinável. Do mesmo jeito que você não nasceu sabendo andar. Você teve controle de tronco, você teve primeiro o controle cervical, depois o controle de tronco, depois você conseguiu um equilíbrio para você começar a ficar em pé, e aí sim você conseguiu dar os primeiros passos. Assim também é, para que tua mente consiga treinar para a autoconsciência e que você consiga desenvolver isso voltado para o teu zumbido. Então, a mindfulness, ela utiliza exercícios, práticas reguladoras. E através dessas práticas reguladoras, a gente consegue desenvolver uma habilidade que a gente pode chamar, a grosso modo, de um autocontrole. É possível que você desenvolva um controle e um equilíbrio entre o teu corpo e a tua mente, para que você passe a perceber o zumbido, ou o que o zumbido te traz, de uma maneira neutra, estando consciente do que ele te traz. Percebem a dificuldade de dizer o que é mindfulness? É difícil dizer, mas quando você experiencia, você diz: verdade, faz todo sentido. É uma habilidade treinável, eu desenvolvi autoconsciência, o meu corpo está combinando agora com o estado da minha mente. E você percebe mesmo que essas práticas são capazes de fazer você desenvolver autorregulação, certo? Por isso são práticas reguladoras. Aqui a gente tem um estudo de 2022 que ele mostra como a mindfulness ela influencia na conectividade do nosso córtex, na conectividade do nosso cérebro, certo? E é muito legal esse estudo porque ele é a creme de la creme do neurocientista, né? Gostaria demais de conseguir fazer um estudo desse, porque ele usa uma ressonância magnética funcional. Ressonância magnética funcional é um exame que se faz do teu cérebro no momento de uma função, que obviamente parece com uma ressonância, mas diferente da ressonância, que é a foto, você vê as fibras em funcionamento no momento que você está executando aquela função. Então é lindo de se ver, ao invés de ser uma foto, é um vídeo, certo? Óbvio que tem como criar essa sequência de imagens através de fotos, também dá para se fazer por foto, mas é preciso que exista um software específico para isso, que custa em média US$ 100.000. Então é um software difícil de se conseguir, certo? Além da própria máquina de ressonância magnética. Então é o sonho de todo neurocientista conseguir fazer um um exame desse. Mas saiu essa revisão sistemática, mostrando os efeitos da mindfulness sobre o sistema nervoso central e sobre a funcionalidade desse sistema. E aí é muito legal de ver que existe mudanças na conectividade funcional do nosso córtex cerebral que são mediadas pela atenção plena. Por exemplo, existe um aumento na conectividade
do córtex cingulado posterior com o córtex pré-frontal dorsolateral. Existe uma conexão diminuída entre cúneos e ínsula anterior. Existe um aumento do córtex cingulado anterior dorsal com a ínsula anterior e com o córtex pré-frontal dorsomedial com o cingulado anterior. Percebe que são várias estruturas que a gente tem uma mudança de conectividade. Em resumo, o que é que isso traz para a pessoa que faz mindfulness? Ela permite que você tenha um controle da sua emoção, um controle do seu sistema nervoso autônomo, um controle do teu sistema límbico e das reações que isso provoca sobre o teu corpo e sobre as suas decisões. Todas essas estruturas, não, mas grande parte dessas estruturas estão localizadas no nosso córtex pré-frontal. Não é coincidência, pessoas com zumbido têm um córtex pré-frontal que está hiperexcitado, está hiperfuncionante, funciona com uma taxa de disparo de neurônio extremamente alta. E aí a gente vê o porquê da justificativa da gente fazer mindfulness com o nosso paciente e ele começar a ter alguma resposta que não necessariamente está relacionada ao som que ele escuta. Esse é o começo da melhora do paciente com mindfulness, certo? Para zumbido, obviamente. Existe esse estudo do Siegel que mostra que mudanças neurológicas elas acompanham as mudanças comportamentais e aí isso tudo tem a ver com o que a gente viu no estudo anterior, né? Se a gente promove mudanças neurológicas com a mindfulness, que é isso que a gente viu no estudo anterior, a gente consegue promover mudanças comportamentais. E normalmente que mudanças são essas? A gente vai ver um pouquinho mais à frente, certo? Que eu vou deixar vocês aqui interessados no tema, então não vou entregar tudo agora. A gente tem esse outro estudo, que foi de 2016. E ele é um estudo que ele mostra de verdade que pacientes com zumbido possuem áreas cerebrais alteradas que são auditivas, mas áreas cerebrais que também não são auditivas. Então, isso muitas vezes justifica o porquê da gente colocar um aparelho no paciente, né? A gente supriu aí a via auditiva do paciente, a gente fez toda lá o ganho de inserção, né? A gente fez toda a pesquisa do antes e do depois da prótese do paciente, está tudo certo. Ele está escutando na frequência que precisa, na quantidade de som que ele precisa, mas e por que que ele não melhora? Porque provavelmente as áreas cerebrais que não são auditivas, elas estão cobrando um preço até maior ou igual do que as áreas cerebrais auditivas que estão envolvidas com esse sistema, certo? Não está passando para vocês, né, gente? Ai, passou agora. Vocês conseguem ver? A gente está no Porquê Estudar Zumbido e Mindfulness, certo? Essa é a abreviação de Mindfulness, tá bom, gente? Porquê Estudar Zumbido e Mindfulness. Bom, o zumbido, ele é comparado à dor crônica. No cérebro da gente, esse zumbido, ele traz alterações, tanto na substância cinzenta como na substância branca, que também são vistas em pessoas que sofrem de dor crônica. E a mindfulness, ela trouxe benefícios para pessoas com dor crônica, certo? O zumbido, ele traz um processo de deaferentação no nosso sistema auditivo, mas também no nosso cérebro. E a mindfulness, ela tem a possibilidade de ampliar essas conexões, né? Eu levanto muito a bandeira de que a mindfulness, ela faz uma neuromodulação. Porque neuromodular o seu paciente, obviamente na neuromodulação a gente faz isso de uma maneira controlada, mas na neuromodulação a gente promove mudanças na estrutura dos neurônios. E é isso que a mindfulness faz. Então, eu levanto muito essa bandeira, que a gente consegue fazer neuromodulação com mindfulness, certo? E a gente consegue ver que o zumbido, ele traz um sofrimento muito grande ao paciente que tem, principalmente o zumbido crônico, mas não unicamente nesses casos, né? O zumbido agudo ou transitório, ele também traz um sofrimento muito grande associado ao quadro, muitas vezes. E a mindfulness, ela é capaz de aliviar esse sofrimento, não só para pessoas com zumbido, para pessoas com depressão também, certo? Obviamente, nós como fonoaudiólogos não vamos tratar depressão, nós não vamos tratar ansiedade, mas nós vamos, de alguma maneira, tocar nelas, porque a gente está praticando mindfulness, embora exista um protocolo que é utilizado para
zumbido, ok? Então, no zumbido, na pessoa que tem zumbido e faz mindfulness, o que é que muda, Ana? Algumas pesquisas, né, tem uma revisão sistemática de Rademacher de 2020, que mostra que as pessoas que fazem zumbido, elas têm exatamente esses benefícios que estão elencados aí. A gravidade do zumbido melhora, o volume do zumbido em si melhora também. Existe um impacto do zumbido reduzido na vida da pessoa, do indivíduo que possui esse sintoma. Melhora a catastrofização da pessoa com zumbido, que é uma coisa extremamente comum. Eu vou morrer com o meu zumbido, eu vou morrer do meu zumbido. Esses dias eu escutei, Ana, será que eu vou escutar meu zumbido até a minha missa de sétimo dia? E aí, obviamente, eu ri, né? Achei engraçado, porque é uma pessoa catastrófica, mas engraçada. Mas eu disse a ela, não. E é engraçado como as pessoas elas têm esse pensamento catastrófico mesmo em relação ao zumbido. Melhora muito o comportamento de esquiva, porque quem tem zumbido, ele liga um som, ele liga um ventilador, para poder não ouvir o zumbido, porque isso causa um incômodo. Então, esse comportamento melhora, porque nós vamos estar presentes no momento presente, independente de como esse momento se apresenta para nós. Isso também vale para o zumbido, certo? Melhora a frustração, as dificuldades pessoais, a afetividade negativa com relação ao zumbido. Melhora a ruminação, que no paciente com zumbido acontece da seguinte maneira: o meu zumbido ele acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu acordo e vou dormir com o meu zumbido. O meu zumbido, ele não melhora com nada. É isso que eu escuto na minha sessão de avaliação, certo? E aí, obviamente, eu escuto o contrário na sessão final, e é muito, muito lindo de se ver essa melhora. Existem algumas dificuldades diárias, como, por exemplo, escutar as outras pessoas, ler, dormir, e isso também melhora com a prática de mindfulness. E a emoção negativa frente ao zumbido, ela também melhora. Então, você vê o tanto de aspectos que a gente tem de melhora, e não só no volume, e não só no incômodo que o paciente sente ao zumbido, certo? A gente consegue abordar, inclusive, questões psicológicas que são trazidas nesses estudos, como, por exemplo, afetividade negativa, a ruminação, emoção negativa voltada para o zumbido, também melhora. E aí a gente tem um processo que caminha junto com a mindfulness, que é o processo de aceitação do sintoma. E existe um paradoxo da aceitação, que é proposto por Carl Rogers, que fala que o curioso de quando eu me aceito, é que quando eu aceito como eu sou, então eu mudo. E isso é exatamente o que acontece no paciente que faz mindfulness. Quando ele aceita que tem o zumbido, ele muda. E como ele muda, o zumbido que mora nele acompanha essa mudança. Ou que se hospeda nele, acompanha essa mudança. E isso é explicado por esse paradoxo de Carl Rogers, que é um uma pessoa extremamente importante na psicologia, né? Existe uma linha da psicologia que é baseada nos estudos dele. A gente tem uns casos clínicos que eu trouxe para vocês, que eu achei interessante de trazer, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre ele. Tem esse e tem outro, certo? Eu tenho essa paciente, não foi uma das minhas primeiras pacientes, não, mas foi um caso muito marcante. A MCG, 58 anos, de sexo feminino, ela tinha zumbido bilateral há 9 meses, tem uma perda auditiva neurosensorial leve, protetizada, certo? Uma emitanciometria normal, usa a ASE bilateralmente com um gerador de som, né? E aí entra na prática clínica do fonoaudiólogo audiologista, a gente faz o que pode por esse paciente nesse sentido. É diabética, é hipertensa, tem obesidade, ela tem um IMC, eu não lembro se ele é grau 2 ou grau 3, mas um IMC de 39,1. Tem depressão, tem transtorno de ansiedade generalizado. E ela tinha ainda uma suspeita diagnóstica de borderline, que é uma outra psicopatia, certo? Não tem dificuldade para dormir à noite. Nunca fez polissonografia, mas o IMC alto me leva a crer que também ela é suspeita de uma apneia aí do sono, certo? Uma apneia obstrutiva do sono, provavelmente. Existe uma suspeita de componente somatosensorial. Por que existe uma suspeita? Porque ela não respondia para as provas terapêuticas de zumbido somatosensorial. O zumbido dela não se alterava com
movimentos de pescoço, com movimentos de mandíbula, com movimentos de olho, com movimentos de mímica facial, nada disso. Porém, ela tinha um diagnóstico de bruxismo, então é um sinal de alerta que acende para nós. E ela me mandou essa mensagem no dia 2 de janeiro. Se você já foi meu aluno, você já viu esse caso. Eu sempre trago esse caso, porque eu acho ele bem interessante. Ela me mandou uma mensagem no dia 2 de janeiro. Eu estava na minha licença maternidade do meu segundo filho. E ela disse: a minha vida já era difícil demais. Eu copiei e colei a mensagem dela, tá? A minha vida já era difícil demais com a depressão e a ansiedade. Depois do zumbido, eu queria tirar a minha vida, como fez o meu irmão mais novo, mas eu não tenho coragem. Fez acupuntura, o zumbido sumiu por uns 10 dias, mas ele voltou. Que tristeza. Foi isso que a Amy me falou no dia 2 de janeiro. Eu estava, inclusive, na minha licença. E aí eu até mostrei para o meu marido e disse: aí, ele disse, você precisa ajudar essa pessoa. E aí eu ajudei. E aí esse é o antes e o depois dela. A gente tem a escala EVA, a gente tem a escala, a gente tem o THI. E ela saiu de um volume no zumbido 10 e um incômodo 10 para um volume 1 e um incômodo 0. E a gente saiu de um THI pré em 72 pontos para um THI pós em 4 pontos. Eu acompanhei essa paciente depois em 3, em 6 meses e em um ano. Até hoje eu falo com ela. E hoje o zumbido dela tá zero. Ela não tem zumbido. E aí a gente precisa escrever esse caso, né, Marine, para poder publicar. Porque é um caso de cura, né, de zumbido. Já faz pelo menos um ano e meio que ela não está com o zumbido. Ela ainda tem depressão. Ela ainda tem obesidade. Ela ainda tem transtorno de ansiedade. Ela faz tratamento para isso. Mas o zumbido nunca mais retornou. E aí a gente tem esse outro caso aqui, que foi a minha primeira paciente de zumbido, que foi essa que eu falei. Eu defendi minha dissertação num dia, quando eu postei a defesa da dissertação, ela, eu preciso disso, certo? E essa pessoa, ela estudou comigo no colégio. E quando ela viu, né, a publicação, ela disse: Ana, eu tenho zumbido e eu estou desesperada. E foi em plena pandemia que eu atendi ela. Essa pessoa, a C, ela tinha na época 33 anos de idade, sexo feminino, audição normal, sem alterações metabólicas, ausência de sinais somatosensoriais. E ela tinha na ressonância dela a presença de uma anomalia vascular no interior dos condutos auditivos internos. Eu copiei exatamente o que estava escrito no laudo da ressonância, certo? As quais apresentam íntima relação anatômica com os pares cranianos aí presentes. Ou seja, ela tinha uma artériazinha que passava ali juntinho do sétimo e do oitavo par craniano, que é muito comum a gente ver nas ressonâncias magnéticas, nos laudos, isso presente, né? Ela tinha uma artéria cerebelar anteroinferior que passava ali no canto mais próximo, uma AICA, e é muito comum que vocês vejam isso. A AICA está próxima do conduto auditivo, tem uma íntima relação com o conduto auditivo, tem íntima relação com o oitavo par craniano e por aí vai. E essa paciente, ela perdeu a mãe de Covid. A mãe dela era médica, otorrinolaringologista. E ela perdeu a mãe de Covid. Então, assim, não tinha a mínima condição emocional dela ir fazer um exame, porque ela morria de medo de pegar a Covid, porque ela perdeu a mãe otorrino para o Covid. E aí, ela disse, a primeira coisa que ela me falou foi: eu não vou fazer nenhum novo exame, eu sei o que eu tenho. Ela apertava a carótida dela direita para poder diminuir o fluxo sanguíneo para o cérebro dela e para o zumbido melhorar. Olha isso. E aí, ela disse: não vou fazer. Tem como fazer esse tratamento? Aí, como eu tinha estudado, defendido tudo, eu disse: tem. E como era pandemia, o canto que você tinha certeza que ia encontrar Covid era no otorrino, né? Talvez você não encontrasse no hospital, mas no otorrino era certeza você encontrar alguém com Covid. Então ela disse: eu não vou, não adianta, não vou pedir para fazer e não vou fazer porque eu sei o que eu tenho. Minha mãe é otorrino, era otorrino, bababá. Eu disse: tá tudo certo, vamos lá, vamos mudar a percepção desse zumbido. E aí, esse é o antes e o depois dela, certo? A gente teve uma escala VA, volume 9, um cômodo 9, vocês vão ver que é bem juntinho normalmente, mas eventualmente a gente encontra um volume 9 e um incômodo 5, sabe? Um volume 3 e um incômodo 10. Eventualmente a gente encontra isso, mas normalmente anda muito junto. E aí a gente teve um THI de 25 pontos inicial, que não é um THI alto, o que é muito desafiador. É muito mais fácil você pegar um THI com 70, com 90, com 98, do que pegar um THI baixo, 75 ou 25 pontos. Mas mesmo assim teve redução. Ela saiu de um volume 9 para um volume 3. Ela saiu de um incômodo 9 para um incômodo
para um incômodo 3, ela saiu de um THI 25 para um THI 18. Por quê? Porque esse zumbido provavelmente não vai deixar de existir. Hoje, ela está fazendo medicina. Ela resolveu voltar a estudar. Ela não conseguia estudar. Ela estava para concurso na época, mas ela não conseguia estudar. E aí, depois do tratamento e tudo mais, ela resolveu fazer medicina. Eu fiquei muito feliz por ela. E ela disse: com certeza eu vou fazer otorrino depois na minha residência e tudo mais. Eu digo: vamos ver, né? Se permita conhecer outras coisas, né? Porque a filha de otorrino, né? Passou por tratamento de zumbi e tudo mais. Mas eu disse: permita-se conhecer outras coisas, não se feche. E tudo isso foi feito com mindfulness. Essa paciente era aqui de uma pessoa, mas era pandemia, a gente fez online. A paciente anterior era de Santos, São Paulo. A gente fez na pandemia, online. Então, isso é possível, certo? E espero que vocês, adentrando no curso, tenham o conhecimento necessário para vocês conseguirem trazer a possibilidade de um alívio para o paciente de vocês, porque só a melhora, ela já conta, ela já é importante. E toda melhora em zumbido conta. Embora alguns artigos tragam que para ter evidência científica precisa de 7 pontuações a menos, né? Mas, tem um artigo alemão que fala isso, mas toda melhora conta. E a gente sair de uns 9 para um 6 não é 7, mas é muita coisa, certo? Então, se tiverem alguma pergunta, deixa eu abrir o chat, não sei se a Alegre faz. Se tiver alguma pergunta, vocês podem me falar. A Bicirino está dizendo, Mindfulness é maravilhoso, é uma delícia. Eu sou suspeitíssima para falar também. Eu conheci a Mindfulness antes de trabalhar com ela, e era muito interessante. E eu tive zumbido. Não usei ela para tratar, mas tive zumbido, eu também sei como é. Então, a pessoa lá da Bolívia que falou, eu te entendo. Eu sofro com zumbido, a Tatiana está dizendo, e aumentou depois que fiz artrocentese. Ai, Deus, que pena que você não conheceu a gente antes, Mariane, por quê? Ô, Tatiana, porque eu vou te dizer, os mucomaxílicos adoram mexer, né, na ATM, ou o dentista especialista em ATM dá ruim depois, viu? Aumenta ou dá a mesma coisa, e é uma cirurgia extremamente invasiva. Que pena que não deu certo para você, né? Normalmente não dá não para zumbido, certo? É o que a gente vê. Tem poucos estudos ainda também com relação a isso. O que é que você faz? Não faço ideia, porque eu preciso saber do teu caso e entender o teu caso, como é que é, certo? Mas Mindfulness tem a proposta terapêutica, né, para você conseguir melhorar desse zumbido independente da sua causa. É isso que a gente tem visto, ok? Independente da causa. Eu ouso dizer, independente do tempo, mas isso ainda não foi publicado, então a gente não pode dizer isso com todas as letras. Em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir dizer isso com todas as letras, ok?